E cerca de um ano depois daquele acidente com uma carreta que espalhou ácido sulfônico em 2 rios aqui de Joinville, prejudicou o abastecimento de água em 75% da cidade, você deve lembrar disso. Ainda não começaram as obras para construir as áreas de escape que foram anunciadas pelo governo do estado como medida para tentar evitar aquele tipo de problema. Movimentando nossas equipes ao vivo, a Isabela Correia está chegando para bater um papo com a gente, para contar o porquê dessa demora, quais são os problemas, os obstáculos que o governo do estado está encontrando para colocar essa licitação para frente, para fazer a obra sair do papel. Isabela Correia, os detalhes para a gente, por gentileza, boa tarde. Oi, Márcio, boa tarde novamente. É uma questão que a gente está acompanhando já há quase há um ano, como você disse, desde quando esse acidente aconteceu lá no dia 29 de janeiro do ano passado. E desde então, o governo se comprometeu a lançar uma licitação para a construção de 2 áreas de escape na descida da Serra Dona Francisca, principalmente na curva onde aconteceu esse acidente há quase um ano. O que acontece? Segundo a própria Secretaria de Infraestrutura do Estado, por meio do secretário Gerry Comper, há uma questão relacionada à empresa. Foi feita primeiro a licitação, só que não houve propostas. Depois houve uma reformulação nesse projeto e uma nova licitação foi aberta lá em agosto. Só o que acontece? Apenas uma empresa se candidatou para assumir essa grande obra e ela não atende aos quesitos de qualidade de serviço que são previstos por meio do Diário Oficial do Estado. O que acontece agora? O Estado até pretende trabalhar com essa empresa, mas para isso algumas questões devem ser alteradas para que ela se enquadre nessa questão de assumir essa obra que é tão importante. Ela é avaliada em aproximadamente 35 milhões de reais. Inicialmente 34 milhões, mas houve um acréscimo aí de R$1 milhão. Quando a gente fala da necessidade da criação de áreas de escape, é porque não é de hoje que acidentes que acontecem na descida da Serra Dona Francisca e que, infelizmente, é uma ASC muito violenta. Infelizmente, muitas pessoas já perderam sua vida, principalmente na descida, onde caminhões, ônibus ficam sem freio e aí não tem para onde recorrer. E por isso a necessidade de uma área de escape, como já acontece há muitos anos na descida da Serra do Mar, que fica em Curitiba, onde a gente noticia com frequência aqui no Balanço Geral de quantas vidas que foram salvas graças à área de escape que existe nessa conexão entre o Paraná e Santa Catarina. Agora, então, a gente vai seguir acompanhando mais atualizações sobre essa questão que é muito essencial, de infraestrutura, mas principalmente de segurança, porque é uma ESC, não é duplicada e por isso que é tão importante ter esse respaldo aos motoristas que ficam sem esse freio. É importante também relembrar que, na ocasião, o Ministério Público indiciou tanto o motorista quanto também o responsável pelo caminhão, o dono dele, nessa questão, já que boa parte da cidade ficou sem abastecimento de água durante um dia, ali sobre o Rio Cubatão, que abastece 75% da nossa cidade, e realmente várias questões depois que foram relacionadas ao meio ambiente afetadas por causa desse material químico que foi derramado ali na descida da serra, atingido o Rio Cubatão. Então a gente vai seguir atualizações sobre essa questão e esperando, quando que deve ser finalizada essa licitação com uma empresa responsável pela construção, que é estimada também do tempo de cerca de um ano. Eu volto contigo. É mais um daqueles assuntos, como eu sempre digo, que fica no radar do Balanço Geral. Para a semana que vem a gente voltar a falar com o governo do estado se essa empresa foi ou não habilitada, se adaptou às exigências feitas. Isabela Correia, obrigado pela participação ao vivo. Esse tema é muito importante de ser discutido com bastante atenção, com bastante rigor pelas autoridades, porque foi o anúncio feito pela Secretaria de Estado de Infraestrutura como solução, como medida para evitar outros acidentes de grandes proporções, como foi o acidente com a carreta de ácido sulfônico, que deixou aí quase 80% de Joinville sem água por um longo período ali naquela época. Teve trabalho intenso das autoridades ambientais também para resolver a situação do rio. E aí é fundamental que esse plano saia do papel, porque as áreas de escape da 376, por exemplo, já se provaram muito eficientes. Os estudos da concessionária que administra a rodovia, já mostramos aqui no Balanço Geral, provam que realmente ajuda a salvar vidas e, claro, pode evitar
que problemas como esse ocorram, já que ali na Serra Dona Francisca nós temos 2 importantes rios que passam naquela região e que ajudam no abastecimento da ETA Cubatão, que é responsável aí pelo abastecimento, pelo fornecimento de água em mais da metade da cidade de Joinville. Por isso, é um tema que permanece no nosso radar para a gente entender na semana que vem com o governo do estado se a única empresa interessada nesse certame se adaptou, fez as atualizações necessárias para poder seguir nesse processo ou se não, se foi retirada mesmo, se não vai ser habilitada. E aí sim o governo do estado terá que abrir uma outra licitação com prazo também de 30 dias para ver se outras empresas se interessam. A Isabela Corrêa bem pontuou para a gente que o processo de licitação já sofreu uma alteração no valor. Tinha ali na ordem de 34 milhões mais ou menos, passou para 35 milhões. Já foi uma tentativa do governo do estado de atrair empresas, mas somente uma se interessou. Talvez nas próximas semanas tenhamos aí informações de que o governo do estado vai precisar mais uma vez atualizar esse valor para conseguir alguma empresa que se interesse. Assunto, repito, que está no nosso radar para a gente trazer as atualizações aqui no nosso Balanço Geral e, claro, ao longo da nossa programação.